Olá pessoal, eu sou o Robert Diego e hoje nós vamos falar sobre o porquê a pornografia é viciante. A pornografia ela tem se tornado cada vez mais presente em nossa sociedade e ela acaba afetando milhares de pessoas ao redor do mundo. Dados têm demonstrado que 80% dos homens já assistiram pornografia na internet e 30% das mulheres também, inclusive muitos cristãos. Colocando aqui, os pastores e outros líderes cometem esse tipo de pecado oculto. Nós precisamos pensar numa coisa aqui. Por que a pornografia ela é tão viciante? Você já parou para se perguntar por que isso acontece? Às vezes a gente não entende como um hábito que começou de forma tão sutil na nossa infância vai tomando proporções aonde a gente já não consegue mais se libertar dela. Por que ela tá tão presente, tão enraizada? E aqui a gente precisa entender que há uma questão química acontecendo. A liberação da dopamina no nosso cérebro responsável por criar na gente a sensação de prazer e de bem-estar. Ela vai fazer isso. E quanto mais a gente vai utilizando dessa ferramenta, a gente vai se tornando mais viciado nessa química que o nosso cérebro libera. Por isso que a gente precisa de doses cada vez maior para conseguir obter resultados satisfatórios. E isso vai levando a estímulos cada vez maiores. O que uma pessoa começa assistindo uma pornografia soft, leve. Um menino começa assistindo uma pornografia heterossexual, depois ele vai para uma pornografia homossexual, depois ele vai para uma bestialidade e assim por diante. O que inclusive vai fazer com que essa pessoa no futuro, sem sombra de dúvida, depois dessa espiral de degradação, vai cometer crimes. Isso é um fato. E outra razão também que a gente precisa pensar é por que ela é tão viciante assim. Porque ela funciona como um escape da realidade. As pessoas usam ela como forma de fugir do estresse do dia a dia. E isso é um grande problema, porque nós estamos criando um hábito ruim para fugir dos problemas, para ter um alívio emocional. Nós não vamos conseguir. E a gente também precisa lembrar que essa pessoa que casa, uma vez que ela tem esse comportamento, ela acaba enxergando o sexo de uma forma extremamente pornificada e impõe à sua esposa, muitas das vezes, um sexo fora do padrão normal. E ele quer que ela participe de tudo isso, inclusive ele vai humilhar e dominar a sua esposa, porque esse é um padrão existente no mundo pornográfico. Normalmente, as pessoas que praticam isso tentam culpar as suas esposas por conta do seu mau comportamento. Mas a Bíblia não deixa isso dessa forma, não. Pensem comigo, o que as escrituras têm a dizer sobre esse assunto? A Bíblia diz em Mateus 5:28 que Jesus disse: "Eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que olhar de forma cobiçosa para uma mulher já cometeu adultério no seu coração." E a pornografia, ela é essa cobiça, ela é esse adultério, como Jesus ensina. Possibilita também, em muitos casos, o divórcio. Você já parou para pensar nisso? Nós podemos comparar a pornografia como a prostituição, através da compreensão que ambas exploram o corpo e a sexualidade humana. Da mesma forma, quando uma pessoa ela consome a pornografia, ela explora a sexualidade do outro de forma impura, ela cria uma objetificação no outro, ela tira a dignidade do outro e também a sua. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos lutar contra a idolatria, contra a adoração a outros deuses. No mandamento de Êxodos 20, fica claro pra gente que nós não devemos ter outro Deus diante de nós. E a pornografia entra justo nesse lugar de idolatria. Você poderia perguntar como isso, Robert? Porque quando nós estamos assistindo ela, nós colocamos o nosso prazer, inclusive, acima de Deus. E nós nos tornamos o nosso próprio Deus. E vamos fragmentando quem nós somos, a nossa parte existencial. Nós vamos buscar redenção em qualquer outro lugar que não seja o Senhor. E ao assistir, nós tratamos o nosso corpo como um mero objeto para satisfação dos nossos prazeres egoístas. Romanos 1, a Bíblia vai ensinar pra gente que a idolatria ela tem a ver com a troca da verdade pela mentira e a adoração à criação em vez do Criador. E nesse caso, quem busca adoração para si somos nós. Colossenses ele também tem uma outra dica pra gente no capítulo 3, versículo 5, que nós devemos mortificar os nossos membros terrenos, os nossos desejos pecaminosos. E é importante a gente lembrar claramente que Deus nos ama e Ele tem uma vida santa e pura para nós. E nós precisamos buscar ajuda.
para que os nossos olhos sejam puros e sejamos livres de uma vez por todas da pornografia. E que nós entendemos que nós temos que buscar sempre a Deus em todas as áreas da nossa vida. E eu espero que você tenha atenção nesse vídeo, no que está sendo dito aqui, e que seja útil para você. Sendo útil para você, pode ser útil para o outro, curta, compartilha com seus amigos, que eu vou trazer mais conteúdos sobre pornografia para vocês. Um abraço.